pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, mais um podcast. E agora entrando em nova fase. Quinzenalmente, né, Simão? Vocês perceberam que a gente tá diferente? Isso. O Simão já tá aqui pertinho de mim. Quinzenalmente agora, a gente traz convidados que moldam o mercado. Cara de peso, né? Não é só a gente. Então, o primeiro convidado, a gente até deu um microfone de ouro pra ele, mas ele é muito humilde, não quis. É o nosso chefe, o Leonardo, dono aqui do Tangerino. Beleza, Léo? Como é que você tá? Bacana, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite aí, eu começar essa nova fase aí do Tangerino Talks, falando de um assunto muito legal, que é assim, empreendedorismo nas crises, que essa crise é uma crise, mas a gente vai ter várias. E eu acho que vai ser um papo bem legal para a gente trocar muita ideia sobre os problemas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, para quem não me conhece, Leonardo Barros, sou CEO do Tangerino, já tem desde 2015. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal aí, com o Leandro, com o Simão, com o pessoal que a gente sempre tá junto aí no dia a dia. Então, aproveitando, pessoal, que eu tô um pouco assustado, sabe, Léo? Ué, por quê? O Léo é nosso amigo. Não. Então, grande amigo nosso. Grande amigo, a gente pode falar o que a gente quiser com ele. Mas o Leandro foi pro lado dele, então a gente tem que tomar cuidado. Que absurdo! Porque a gente tá com o advogado do lado dele. E só um detalhe, só voltou pro programa porque você ia vir, sabe, Léo? Se tiver alguma coisa que tiver errado, o Leandro... Pessoal, eu tô aqui porque se acontecer alguma coisa, eu já tô aqui pra assistência do Léo, E a entendeu? dupla, Leandro Leonardo. Exato. Olha aí. Então a gente vai começar de um assunto bem leve. A gente tem agradecer, né, o pessoal que jogou por ter a live de hoje, né? A gente tá falando sobre empreender em momentos de crise. Eu acho que é um assunto que tá todo mundo falando, que a gente tá numa pandemia há 1 ano e meio. Exatamente. Então eu acho que o principal, todos fiquem à vontade, né? Quando quiserem. Eu acho que o mais legal vai ser, tipo assim, um caminho completo. E a crise do momento é uma pandemia, mas você já enfrentou crise financeira, já enfrentou crise de mercado, etc. Que vai contar pra gente. Mas eu queria saber como é que começou, como que você chegou assim e falou assim, eu quero criar um aplicativo, eu quero ter uma startup. Como é que, de onde surgiu isso? Ou foi uma coisa assim, desde moleque você já sabe, olha, mexer com isso e vou... Assim... Legal, essa pergunta é boa. Bem interessante. O Gosto falou assim, essa é a crise do momento, né? E eu sei que não vai ser a última, não foi a primeira, e a gente vai ter outras aí com certeza. Mas a história, a minha história como empreendedor, ela foi marcada por várias crises, né? Igual o João falou, eu sempre quis trabalhar com computação, eu sempre sou formado em computação, e desde o início essa questão de criar empresa foi uma coisa que sempre me fascinou, da gente criar algum serviço, algum produto. Como é que foi o início de tudo, né? Eu trabalhava com desenvolvimento de software e eu e até meu sócio atual, o Giovanni, a gente teve uma oportunidade de trabalhar em Londres, prestando serviço para distribuição de conteúdo via ringtone. Então era wallpaper, era ringtone, joguinho de telefone celular, e a gente trabalhava na plataforma. Jogo da minhoquinha, né? O realizador do jogo da minhoquinha. Não, a gente distribuía. Era uma plataforma de distribuição. E aí tinha atuação era a empresa, a gente prestava serviço para a empresa de Londres, mas era global. Então tinha cliente na Austrália, Estados Unidos, Holanda. Então a gente fez uma plataforma realmente global para entrega de conteúdo. Isso foi mais ou menos quanto, chefe? 2008 para 2000, começou 2008 e a gente foi até 2009. E aí eu pessoalmente fui impactado vamos falar assim, uma das primeiras crises que eu senti na pele, né? Que foi nos Estados Unidos, teve a crise imobiliária. E aí o mercado europeu, mundial global, na verdade, ele foi totalmente afetado. E o mercado que a gente atuava sofreu uma crise violenta. Os imigrantes lá na Europa já não tinha tanto espaço, a gente começou a ter que... E vocês atendiam daqui, né? Atendiam daqui e de lá. Então a gente ficava um tempo lá, voltava pra cá. Mas a questão do imigrante também já não ficou tão fácil de ficar indo lá toda hora. Eu tenho só um parênteses, que dó que foi nessa época, o dólar tava baixa, né? A Libra era boa, estava nos R$6 a Libra. Sempre foi boa, né? A Libra sempre foi alta, né? Foi alta. A Libra hoje.
Hoje Era hoje. eu não sei nem te falar onde é que ela tá, não, mas é. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? O mercado brasileiro, em 2009, o PAC, Programa de Acelerado de Crescimento, o mercado de construção civil estava bombando, né? E nessa época, aí, meu sócio falou assim, ó, esse nicho não está dando muito certo, a gente perdeu essa empresa, essa prestação de serviço, e também até, não só o mercado, assim, a gente às vezes foca que o mercado tá ruim, mas às vezes até o seu negócio, ele também enfrenta crise. A gente entregava ringtone wallpaper, joguinho, e depois veio o que nessa época? Os smartphones. O Android. Então aí quem entregava isso era a própria loja. Apple Store, Play Store. Google Store, Play Store. Então assim, foi o mercado e também o negócio também que mudou tudo. Isso. Então aí a gente focou depois na construção civil. Aí fizemos uma construção pesada, né? Que tava assim bombando na época. Começando a criar produto para isso. Então a gente criou um software de gestão de obra, gestão de equipamento, planejamento de obra. Então as obras que foram feitas do Mineirão foi só com software nosso, rodovia, ferrovia, porto. A gente fez um produto mesmo de gestão de construção pesada. E aí veio a outra crise, né? Que aí com a Lava Jato, toda essa crise de política, né? Que interferiu no licitações e tal, parou o mercado. No que parou o mercado, a crise pra gente também tinha um produto que era um produto caro para esse nicho de negócio que também quebrou. Então veio uma outra vez a gente teve que reposicionar e se reinventar. Então, assim, é aquele constante reinventar, uma resiliência para não deixar você se abater, para achar outro caminho. Então, a gente falou assim, pô, essa questão também é um problema que o mercado também já está comprando. E aí moldou o pensamento meu muito para o Tangerino até. Sim. Porque todos esses produtos que eu te falei, a gente tinha um cliente que a gente era dependente, a gente tinha um grande cliente, modelo de negócio. Clientes, o modelo de negócio era esse. E na época eu falei assim, não, eu quero ter um produto que eu tenha milhares de clientes escalados. Então, na época eu comecei a criar, acho que foi mais ou menos em 2013, eu comecei a tentar criar produtos que tivessem essa característica. Então, eu criei um de delivery, criei um de pagamento digital, que chamava de Pago, criei um de monitoramento veicular, e aí a gente teve a ideia de criar o Tangerino, que inicialmente a gente viu assim, ó, o mercado de gestão de ponto, gestão de trabalho, ele ficou assim durante muito tempo sem evolução nenhuma. Parado no tempo, né? Era o sistema de controle de ponto que o pessoal usa em alguns lugares até hoje, é um sistema que foi inventado no século passado, que é um sistema de controle. Então, assim, como é que vai trazer uma gestão? E a gente viu que tinha um mercado muito grande para isso, que era o mercado de pequena, média empresa, assim, que a gente conseguiu alavancar muito. Então, o meu modelo de empreendedorismo acabou sendo moldado por várias crises e como que isso interferia na gente. A gente bolava todo um plano de crescimento para um setor e ele quebrava. Ou então uma crise mundial podia te abalar, que era no caso lá em Londres. E agora tem essa outra crise, mas a crise também ela é feita de muita oportunidade, né? Então, assim, você tá atento a isso, eu acho que é um trabalho, quase que um dever do empreendedor estar vendo acompanhar o mercado. Porque você tem que se antever, você tem que se preparar para isso. Não passa à frente. Na primeira você viu uma dificuldade de mercado. Nessa segunda, você manteve o seu mercado, você mudou sua ferramenta, né? Na verdade, acho que foi um reposicionamento. Você ter um produto que é um produto caro, um produto que a venda é muito longa e o modelo de negócio ele é baseado em grandes corporações que você tem que ter um nicho muito específico e entregar um produto bem caro de venda. E o outro modelo que a gente pensou eu não quero mais estar dependente de um modelo, de um nicho de mercado
Porque se eu tiver dependente, se tiver alguma variação naquele nicho, pode me quebrar de novo. Você vira refém, né? Eu fico numa situação mais fraca. Hoje em dia, a gente tem alguns produtos de escala que você tem pouco impacto em um nicho específico. É lógico que a gente não sabe o dia de manhã. Sim. Pode surgir até uma jurisdição, outra coisa mundial aí, a gente não sabe. No caso dessa crise, assim, você tem que ver, toda crise tem gente que chora e o que vende o lenço, né? É difícil falar, porque tem, assim, uma crise ninguém quer, a gente sabe que o tanto que isso impactou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Isso. Mas você tem, tanto o Tangerine teve uma oportunidade muito grande de vender produto, o controle de ponto para home office, para híbrido, os e-commerces que também venderam muito porque prestaram serviço. Então, assim, você vai ter nicho que aquela crise, aquela mudança, na verdade, do mercado, ele vai propiciar, porque o mercado muda e o dinheiro migra de lado, o fluxo muda, né, das coisas. Uhum. E outras situações, outras empresas também vão ter dificuldade. Então, assim, você ter essa gestão, né, ter acompanhar isso é primordial para você estar sempre tentando prever um pouco o que está acontecendo. Você vai verificando a necessidade da sociedade, né? Isso que é mais interessante, que a partir do momento que a sociedade tem essa migração, o dinheiro ele tá ali, né? Lógico, tem as crises, né? Elas existem e tal, mas o dinheiro ele vai migrando. Se você consegue enxergar para onde ele vai, onde ele vai estar, geral, você já tá... E desde aquela época, assim, a opção de não ter uma empresa, de não ter um produto, não era uma opção que eu aceitava. Que meu sócio também não aceitava. A gente tinha essa visão de empreender. Se desse errado, a gente vai mudar de lado e vai fazer dar certo. Então, assim, a gente foi aprendendo. Então, assim, esse era um ponto difícil, o outro ponto difícil. O que a gente vai fazer, então, pra gente no próximo, a gente não ser pego... Aprendeu, né? Nos mesmos problemas que a gente foi no outro. Então, assim, aí a gente foi pivotando, né? Que eu acho que, assim, o grande aprendizado que você tá ali há muito tempo trabalhando com empreendedorismo é você ver os erros e saber desviar deles. Uma coisa, assim, eu achei várias fases de pacto, achei bem legal. Tipo que você falou, eu não aceitei, em outras palavras, eu não aceitei isso. Então vamos fazer funcionar. Só que aí tem uma pessoal que tá no chat, a gente vai fazer todas as perguntas, deixa mais pro fim, né? O pessoal da semana passada voltou. Ótimo. Então o que acontece? Se tava vendo eu sou nível Léo e o Leonardo, tá ligado? Dá até um corte. Leonardo. Então vamos voltar. Léo, só uma coisa, num momento você mudou 100%, e no outro momento você realocou. Então isso é um corte fenomenal. Então, tipo assim, se eu fosse um dono de uma startup, eu tô te perguntando, Léo, quando que em um momento você decidiu mudar de figura e em outro momento você decidiu realocar? Como é que eu posso explicar? Lógico que você tem que ver o ambiente, etc. Mas como você também, no seu momento, você falou, eu não quero mudar completamente de novo, eu quero me realocar, que a gente não vai acreditar nisso. Quando que a gente começa a perceber que a gente está insistindo na mesma ideia e eu tenho que mudar o meu produto, e quando não, dá para realocar? Qual que é, tipo assim, um passo a passo para você tomar essa decisão? Essa é a pergunta, é a pergunta de $1 milhão. Porque na verdade é difícil, eu acho que o ponto de você saber até onde você está insistindo e às vezes insistindo numa coisa que não vai dar certo, e o tanto que você não insistiu o suficiente para dar certo. Porque nada vai dar certo de primeiro. A não ser, assim, tem uns brilhantes aí que pode conseguir fazer o negócio muito dar certo em muito pouco tempo. Mas, vamos falar assim, normalmente você tem que trabalhar muito, insistir, ter muita resiliência para aquele negócio virar e você conseguir sair do outro lado com uma coisa melhor, crescer e evoluir a empresa. Então, eu acho que esse ponto não tem receita pronta. Tipo assim, feeling, né? Você vai saber, você tem que analisar N fatores. Tipo assim, o mercado que eu tô investindo é um mercado que eu tenho perspectiva de crescimento. O mercado é grande o suficiente para eu poder
ter monetização. Então, assim, isso são muitos dados que você analisa. Assim, ó, se eu pegar 10% do mercado que existe, eu vou conseguir cobrar um valor X de ticket, eu vou conseguir ter uma empresa, um faturamento legal. Porque às vezes você fica ali batalhando, mas se você pegar os dados e analisar o tamanho do mercado, uma fatia que você pode pegar dele, quanto que se tem concorrente ou não, quanto que você conseguir cobrar por aquele serviço. Então, assim, uma análise que você faz muito ampla para ver, às vezes, do seu negócio, o que você tem que mudar nele, ó, tem tal faixa que tá ruim. Então, você ajustar o seu negócio ou você realmente vê que aquele negócio seu, ele não tem o potencial que você achava que tinha. Então, assim, o bom é você tentar olhar antes, porque você tem um amor, mas você não pode ter esse amor cego, né? Você tem que ter um amor que você, tipo assim, ó, eu vou acordar todo dia, eu vou batalhar muito aqui, eu vou suar a camisa para dar certo. E você vai fazer por um bom tempo. E até você conseguir até pegar os atalhos, mas assim, normalmente você não é de primeira, né? Então você vai, e isso não tem, se alguém conseguisse ter, o pessoal até vende muito curso falando que tem respostas, mas não vai ter, porque se tivesse, como você vai fazer isso em 21 dias. Fique milionário em um mês. O negócio é realmente trabalhar muito. E você, com o tempo, com a experiência, você consegue alcançar os objetivos trabalhando, esforçando menos, porque você fica mais experiente. Você corta o atalho. Os atalhos do campo, como diz. Os atalhos do campo. Tem dentro disso tudo, a gente vai entrar no home office, vai entrar nisso tudo, mas eu tenho que te fazer uma pergunta bem... Deixa eu só cortar rapidinho. Claro. Tem os meus dois sócios, o André e o Giovanni, né? E eu era muito de pegar ideias e começar a investir nelas. E isso foi um ponto que, com o tempo, eu comecei a amadurecer para ver, assim, o quanto que eu vou dedicar meu esforço. Porque, assim, eu acho que a moeda principal nossa aqui é o tempo e esforço que você tem. Porque isso não volta. O dinheiro você pode reconquistar, outras coisas você pode buscar de volta. Agora, o tempo que você gastou e o esforço que você gastou para um determinado objetivo, aquele não volta mais. E eu, no início, quando eu era mais novo, eu tinha muita questão de apostar muito em várias ideias. E às vezes você via, quando você tivesse uma análise mais crítica, você via que ele não era o foco, não era tanto objetivo, mas eu insistia. Então teve uma época lá que eu tinha, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha vários produtos, várias iniciativas. Eu já tive uma empresa de marketing digital, a Framework foi uma empresa, o Argos, então assim, eu fui criando, a gente criou uma empresa de armário, locker, físico para entrega, então assim, cara, eu fui criando várias coisas e depois eu fui tendo que fazer um outro trabalho que peraí, deixa eu ver o que eu vou cortar aqui. Enxugar, né? Enxugar, e comecei a voltar. Então, assim, lá da construção civil, eu fiquei em um foco só. Depois eu mudei demais, falei assim, não posso ficar num nicho só, tem que expandir. E aí eu expandi demais. E aí eu fui vendo assim, cara, você não tem energia suficiente para botar em várias coisas. E para virar as coisas, para você poder realmente fazer as coisas acontecerem, você tem que ter energia suficiente para empurrar, para virar, né? Então eu comecei também a ter essa maturidade. Então, assim, às vezes você vê uma oportunidade boa, porque hoje surge muita oportunidade, você tem muita possibilidade de fazer coisas novas, mas você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, assim, hoje eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito é o que eu vou dedicar meu esforço e meu tempo, porque essas são as moedas que eu tenho X e eu não consigo gastar mais que eu tenho. Então, assim, depois que eu gastei, eu não volto mais. Então, acho que esse é um grande aprendizado que o tempo me deu. Eu acho que até dentro disso que o Léo falou, o que fica de lição mesmo é a questão de sempre estar estudando, né? Antes de você tomar uma atitude ou gastar as fichas que tem aí com energia, esforço e tudo mais, é estudar muito a questão que você quer investir, que você quer empreender, para tentar maximizar seus acertos e minimizar o tempo perdido, né? Exatamente. Pode falar. Essa é até uma dúvida que eu fiquei, assim, pelo seguinte: quando você saiu da questão dos celulares, né, da minhoquinha lá, do wallpaper, não sei o quê, você tinha, óbvio, você tem a sua expertise em produção de programas, de TI e tal.
Mas quando você foi para a obra, você teve um descompasso muito grande de tema, né? Total. Da obra para o Tangerino, você ainda tem essa questão de gestão, de RH e tal. Uma certa conexão ali. Como é que você fez essa migração, assim? Como é que foi o estudo para você chegar, para você entrar nesse Vou te falar que, na verdade, esse da construção civil foi meio que... na época, era o que Tendência. Tava bombando, tendência. E eu falei assim, ó, tem que cair para dentro. E foi uma oportunidade também. Então, eu não sabia nada de construção civil, construção pesada. Mas eu também sempre fui de aprender rápido as coisas. Então, assim, eu lembro que eu fui pra obra, fui pro campo mesmo, conversava com muito engenheiro. Então, assim, eu fui tentar absorver o conhecimento o mais rápido possível. E eu acho que foi a gente tudo dar certo também. O meu sócio também aprendia muito rápido, assim. Mas é uma situação que era um dificultador. Uhum. Se você já consegue entrar num nicho e você já tem um know-how, você já tem uma expertise, acho que aliaria muito melhor, né? Então, assim, foi uma ação que a gente fez pelo momento, pela oportunidade, mas se fosse analisar pela minha expertise, não seria a primeira opção, com certeza. Depois de toda essa vivência, né, Léo? Na época... Valeu. Na época era aquilo e aquilo lá. Você viu a oportunidade que foi. E se viu, né? E se viu pra você chegar no momento que tá hoje. Quando você tá com 20 e poucos anos, você não tá... Você vira à noite ali estudando, trabalhando. 39. Não, garotão. Mas aqui, mas na época... A gente podia ter feito uma enquete com isso, né? A idade do Léo Mas... parece que tem menos, né? Tem 39. Você já... Mas eu que tenho os Não é cabelos. muito menos, não. Tá tudo bem. Mas assim, o Leandro, você tava no Rio, a gente tá sempre aqui, né? Não. Construção civil na época bombava, mas de uma forma que você não tinha ideia. Então eu até comentei isso com o Léo ontem. Falei, Léo, na época a gente trabalhava na construção civil, contratava-se engenheiro com um piso salarial. Não era hoje, igual que você chama ele pra ser técnico. O piso era 7 mil na época. Tava com muita grana no setor, muita grana mesmo. Como é que funcionava? Um grande consórcio ganhava a obra junto ao governo. Aí esse consórcio ele não conseguia entregar a obra completa, então ele terceirizava todas as partes. Então o Mineirão, cada pedacinho ali foi uma empresa fez arquibancada do Setor Norte, uma empresa pegou e fez tinha o posto. SPE, né? Sociedade de Participação... Eu esqueci agora. Sociedade de Participação, acho que exclusiva, acho que era o consórcio. objetivo, um consórcio. Então, assim, era todo mundo pegava a obra em consórcio. A empresa que eu trabalho, a gente fez a Passarela, Mineirão, Mineirinho e o Fosso, na época, pro Mineirão. E também depois subestação no BRT, e uma vai levando a outra. Aí, Léo, uma coisa que, assim, que eu acho bem legal, a gente tá tendo muita pergunta, o Simão vai escolher umas ali pra perguntar. O Simão é nosso garoto das perguntas, o Leandro também pode olhar lá e tal. E o que acontece? De tudo que você falou, eu comecei a pensar aqui que tudo envolveu gestão. Então, você teve a ideia, você soube onde levar, se construiu o foco. A gente conversou muito sobre isso do tempo pra cá. Onde você quer chegar com isso e começou a trabalhar. Mas aí veio a gestão. Eu queria uma opinião sua, porque, por exemplo, aqui na mesa tem 3 pessoas que trabalham com você. As 3 entraram pro Tangerino de forma diferente. O Leandro já prestava serviço jurídico de outras formas. O Simão, processo seletivo, foi chamar e eu bati na porta. Falei, pode passar pra você e tal. Então, tipo assim, eu queria saber que, tipo, não existe um modelo para isso, mas no fim eu tenho certeza que você deu ok para 3 formas diferentes. Como que você vê, por exemplo, para o nosso setor de recursos humanos, departamento pessoal, como dono? Lógico que a gente vai falar que tem todo o processo, né? Até chegar. Como você tem um feeling de saber assim, olha, esse menino aqui bateu na porta, ele teve uma boa ideia, esse eu vou levar. Mas eu acho melhor levar um processo seletivo, igual eu trouxe o Simão. Como é que você faz esse balanço? Porque eu acredito que deve ter gente que bate na sua porta o dia inteiro, te manda mensagem, te manda... Tô com uma proposta de 1 milhão aqui, né? Como é que você faz essa... Como é que eu posso falar? Chega a ser limpa, esse filtro. Bom, você viu 2 abordagens aí. Uma é o pessoal tendo ideias e outra coisa é a gente trazer pro time, né?
Hoje eu sou muito adepto de a gente fazer um processo de seleção assim, bem criterioso, pegando perfil, porque você consegue mapear e tentar acertar o máximo naquela contratação. 2 pontos aqui. É você ter agilidade na contratação. Então, assim, eu vejo que tem muito processo que é muito burocrático e, assim, você acaba demorando para trazer, assim, tem vezes que você está num ritmo tão grande que você precisa trazer as pessoas. O processo acabou e aquela demanda já baixou, né? Você não precisa do cara mais. Agora tem que ter de 2, 3. Você sabe de 1, mas precisa de 2, 3, 4. E também tem a chance de você perder o talento, né? De tão moroso que é o... Mas eu acho que você tem que casar um pouco, 100% da cultura da empresa. No início eu participava ativamente de todas as contratações, eu queria conversar, entender, ver se a pessoa tinha realmente um fit, né? O Simão foi um desses aí que eu conversei. A grande maioria eu gosto de conversar, porque eu quero ver se o cara tem um ponto que eu acredito muito. Primeiro, o cara tem que ser resiliente e ele tem que acreditar no nosso sonho, né? Acreditar no que a gente está buscando. E essa questão toda da gestão do time, de você até conseguir montar um time que vai superar crises, é você ter um time que acredita também no que você está fazendo, no objetivo final, que eles vão comprar aquele sonho seu, comprar a briga. E isso aí, se você tem um time que realmente compra, eu vejo que a gente tem um time que veste a camisa mesmo, que tipo assim, que acredita no que a gente quer buscar lá na frente. Isso traz uma união, uma força muito grande. Tipo assim, eu sozinho, eu vou alcançar um patamar. Agora, se eu tenho um time todo, um esquadrão todo aqui, querendo alcançar um objetivo maior, eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe. A gente vai, então, assim, hoje o pessoal que está no CS, ele sabe muito mais CS que eu. O pessoal o jurídico sabe muito mais o pessoal do meu CTO sabe muito mais de tecnologia do que eu. Então, assim, é trazer gente que tem um perfil que quer buscar o nosso crescimento, a nossa vitória no final lá, e pessoa boa de serviço, né? E também hoje a gente tá treinando muito também, trazendo pessoas para formar. Então, assim, trazer a pessoa naquele perfil certo. Olha, mandar um abraço pro Giovanni, que é nosso tá assistindo, mandou um abraço pra você, ele é nosso principal. Nosso principal telespectador. Ele participa dentro e fora. O Giovanni é meu sócio, é tipo um irmão, e a gente sócio, assim, é igual, pior que casamento, às vezes. Porque casamento, agora sociedade de empresa, você fica o dia inteiro com ele. E a gente no início, a gente morava junto em Londres, São Paulo quebrava lá. Mas deu certo, né? Então até hoje tá junto aí. A união é de muito tempo, né, Léo? De muito tempo. E aí, Léo, uma coisa que a gente teve até uns programas anteriores, a gente falou sobre assédio fora do trabalho, se acontece fora do trabalho e tal. A gente teve uma relação muito leve de todos os funcionários, inclusive com sócios. Então a gente tinha lá no nosso time o gerente, o estagiário, o consultor, o advogado. Todo mundo. Todo mundo. E aí, Léo, como que você consegue, assim, uma opinião sua? A gente vai entrar na parte do acidente, mas assim, como que essa gestão leve fortalece a equipe? Sua visão sobre isso? Porque eu vejo que esses momentos, eles trazem muito mais pro Tangerino. Quando eu falo Copa Startup, tem também os happy hours, tem os eventos que a gente faz, trazem muito mais engajamento do que um próprio treinamento de melhoria. Como é que você vê isso assim, na gestão, na prática assim, do dia a dia? Não, legal. Eu tenho uma gestão muito próxima, né, da equipe toda. Então, assim, eu tô presente, eu vou nos happy hours, eu converso, eu tento, dentro do possível. Você acaba criando como se fosse uma grande família ali, né? Você tá ali todo dia. Então, assim, eu estou numa gestão de muita proximidade. Isso tem seus benefícios. Então, assim, a gente fica muito amigo mesmo, a gente fica muito próximo. Isso eu vejo que é um fator muito legal do Tangerino. A gente cria realmente um ambiente legal, tem muita transparência. Então, assim,
Desde o estagiário, eu converso com ele, ele me dá as suas visões, isso pode ser importante, isso é importante para mim. O pessoal do CS, do marketing, então assim, a gente tem uma relação muito flat, muito direta aqui, né? Uma comunicação horizontal, né? Comunicação super horizontal, então assim, eu tento estar muito próximo de todo mundo, estar disponível, porque eu acho que uma função minha aqui é tentar tirar os problemas da frente das equipes. Então, assim, é estar ali vendo o problema, tentando ajudar todo mundo, o pessoal e avançar. Isso eu vejo assim, 99% de benefício. Tem aquele 1% que assim, às vezes não dá certo e você já tem uma relação de amizade mesmo com as pessoas, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter essa proximidade toda. Eu sou desse jeito, não vou mudar meu jeito. Eu vejo que outros empresários já têm uma postura de mais distanciamento. Conservadora, né? De manter distância, é o jeito da pessoa também. Eu sou um cara de estar ali no meio do pessoal. Você vê que assim, nossa área de RH, eu fico no meio do pessoal, o pessoal, o gerente, todo mundo fica junto. Então, assim, é de compartilhar mesmo. E às vezes, assim, dificulta porque você cria realmente uma relação de muita amizade, né? Então, assim, às vezes você não tá dando certo no trabalho em si. Então, assim, saber diferenciar, né? Mas, assim, eu vejo que os prós, eles superam os contras. Muito os contras de você ter uma relação mais fria, mais distante das pessoas. Eu acho também que até quando você tem essa convivência fora, tem essa convivência mais leve, você também começa a perceber qualidades e defeitos que você não veria ali dentro do escritório. Por exemplo, a gente aqui, o Tangerino, é um monte de mesa. Isso. Então, tipo assim, você nessa convivência, você vê, pô, mas ele não parecia ser estourado assim. Pô, ele não parecia ser dessa forma. Então também serve como um momento de avaliação, né? E serve também para as pessoas terem confiança para falar realmente o que está acontecendo. Porque se você cria uma barreira, às vezes está algum problema lá na ponta, lá no CS, com atendimento, e a pessoa ela não vai ter a liberdade para chegar para você e te falar claramente o que está acontecendo. Então eu vejo hoje que o pessoal tem muita liberdade. Para se ter uma coisa dando certo, eles falam, se tem uma coisa dando errado, eles falam também. E isso acaba melhorando, né? Uma coisa que eu acho legal nessa gestão, toda pessoa me conhece, demagogia não é meu forte. Então, tipo assim, existem pontos positivos e negativos. Uma coisa que eu percebo que você faz muito bem também é quando a gente leva um problema ou uma solução para você, não importa se é problema ou se é solução, a resposta é sempre a mesma. Eu acho isso. Vou pensar, dá um dia, me dá 2 dias, que eu acho que você tira o calor, né? Da emoção. E faz isso. E falando em liberdade, nos pontos positivos, você quer comentar alguma coisa sobre liberdade? Gostaria. Eu acho que isso que o Léo levantou até aí, então, é muito importante. Que nem meu processo seletivo, quando eu entrei no Tangerino, era 8 pessoas, 6 pessoas, se eu não me lembro. E ele participou diretamente, conversou comigo e tudo mais. Hoje a gente tem uma equipe muito maior, né? Mas mesmo quando as pessoas entram, o Léo ainda sempre chega na pessoa, conversa com a pessoa. Então as pessoas ficam muito impressionadas com isso. Fala assim, ó, que legal, né? Eu tenho essa liberdade e realmente fortalece esse vínculo, né? Que ele falou, esse vínculo de ter confiança, de poder abrir o jogo. Eu acho que realmente traz mais benefício do que malefício. E a sinceridade também é um bom feedback. No último programa a gente falou de feedback, que tá ficando pro passado, que hoje é o fit forward, né? O que a gente vai fazer para resolver pra frente? O que já passou. Então eu lembro que na época que eu entrei, a gente fez o chefe, dá uma oportunidade, tal. Eu sei, o Rafa, abraço pro Rafa, tal, abriram a porta pra gente. Eu tinha 3 meses de teste. Aí eu fiquei pensando, mas por que 3 meses? Não era experiência, né? Era pra ver o produto da universidade e tal. Eu falei, Léo, e o teste? Por que aconteceu ele? Não, eu não sabia. Você era professor, eu queria ver seu jeito aqui dentro pra gente. Você não ia ficar enchendo o saco, tal. Então, tipo assim, e isso foi legal pra mim, porque, tipo assim, eu pensei, pô, às vezes o currículo escrito, ele tira aquela possibilidade. Você vai colocar. Eu particularmente não acho legal botar no currículo. Sou extrovertido, você trabalhar em equipe e tal, isso você vê no perfeccionista. Sou perfeccionista, entendeu? Tipo assim. Então, eu acho que ele. Seu ponto negativo, sou perfeccionista. Eu sou muito ansioso porque eu quero fazer meu trabalho, sabe? Então, tipo assim. Por que eu acho legal isso? Porque essa liberdade traz também novas possibilidades fora do próprio escopo que a gente vai trazendo no dia a dia, né?
E aí, essa liberdade traz, né, Simão? Esse é o momento, se você quiser esclarecer essa história. E nesses... Hoje é o programa para você. Não, mas botar uma pedra nesse assunto. Eu queria saber assim, eu queria saber primeiro, Léo. Eu bato palma pra você que você soube separar o profissional do... Nossa, aquilo foi fenomenal. E eu estava, assim, ó, presente. Nem cobrei da fisioterapia, né, que eu tinha que fazer. Aí a minha nem descontou, né? A minha pergunta, inclusive pro corte, é: como que você separa, inclusive, quando você tem um bom funcionário e ele te traz um problema fora da empresa? Então, eu tô trazendo uma analogia que foi: o Simão estava jogando futebol com você, e infelizmente ele te machucou e te levou pra fisioterapia. Como que ele era um bom funcionário, ele não foi demitido, mas isso 99% das outras empresas, Golden Boy não estaria mais aqui, entendeu? Então, tipo assim, isso também faz parte dos pontos positivos desse tipo de gestão. E vamos esclarecer aqui primeiro, né? Jogando bola, o Simão tava lá, o zagueirão, ele fez o trabalho que tinha que fazer, chegar junto e não deixar passar. Mas não foi minha intenção. A bola passa, o atacante não passa. Então, isso é bom porque você mostra que quando a gente for jogar um campeonato, pode botar na zaga lá que não vai passar. Tá vendo? Nunca mais falamos desse assunto, eu mesmo já esclareceu. Acabou. Pois é, aquele dia eu vou te contar, a gente, né, deu tudo certo e tal. Quando você tava lá em cima no gelo, ele chegou pra mim assim, falou assim: pô, João, você acha que ele tá bravo? Eu falei: não, bravo ele tá. Mas eu acho que não vai acontecer nada, entendeu? Mas eu acho assim, se você dá liberdade, tem que ter liberdade também. Então assim, vai jogar bola machucado, mesmo que podia machucar alguém, a gente vai tomar uma depois. Agora não tá dando por causa da pandemia, mas assim, do jeito que você... da liberdade, você tem que também as de duas mãos, né? Você dá liberdade e tem liberdade também. Então, isso acontece. Isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, exatamente. Graças a Deus. Isso mostra a dedicação dele em fazer o trabalho dele, entendeu? Isso que é importante, entendeu? E assim, a gente vai entrar agora, antes da gente entrar na parte da terceira crise que você enfrentou, né? Que teve de mercado, teve de nicho, teve também de crise econômica. O Leandro vai fazer uma pergunta do chat pra você, mandar um abraço pra quem mandou a pergunta. Né? Eu tava esperando essa oportunidade, porque já tem um bocado de pergunta aqui. Tatiana, Vitória, Matheus, Ana. Mas aí são perguntas mais voltadas pro futuro. Você quer deixar pra agora ou já quer fazer direto? Bom, vou falar do Matheus, então, que fala de um momento atual. O Matheus Alves, ele falou o seguinte: Léo, na sua opinião, qual é o maior desafio para empreender no Brasil? O que você entende desse? O maior desafio para empreender? Além do nosso cenário insano, né? De pandemia. O cara que já empreende no Brasil já é um guerreiro. O custo do Brasil, né? O custo, a desorganização, a infraestrutura, burocracia. Então, a burocracia, todos são impedimentos, né? Hoje em dia, um dos pontos importantes é até você ter pessoal mesmo, né? Achar pessoas que vão compor seu time. Tá numa falta de mão de obra assim, muito grande, né? De mão de obra qualificada para você hoje disputar uma empresa de fora. Então, assim, exemplo, hoje você vai disputar desenvolvedores, hoje você não disputa mais com desenvolvedores só daqui de BH, você disputa com pessoas de outros países. Então, assim, já teve funcionário nosso indo para Portugal, indo para Irlanda, então, e contratando até para trabalhar aqui. Então, assim, essa questão de mão de obra hoje, de você montar um time, é um ponto crucial. Assim, eu acho que não tem aquele ponto importante, né? Eu acho que você tem que ter, primeiro, um bom estudo para saber onde que você está entrando, fazer um estudo de mercado para você saber assim, ó, se eu tiver X% daquele nicho de mercado que eu vou atuar. Às vezes o pessoal fica achando assim, tem alguns concorrentes naquele nicho. Cara, se você tem concorrente lá naquele nicho e o mercado é grande, não tem problema. Se você fizer uma solução que diferencia de alguma forma, você tem entrada. Hoje o dinheiro para investimento em startup, empresas, ele está disponível, mas hoje em dia a concorrência ela é muito forte. Hoje em dia
Você não concorre mais com empresas aqui de BH para pensar no serviço. Com o mundo. Deixou de ser local, Não é local É tudo mais. online, né? Então é online, você tem infraestrutura global, aí você é impactado pelo dólar. Então, assim, hoje as variáveis, elas são muitas, né? Então, se você empreender, você estar ligado em vários pontos, você conseguir montar um time vencedor que vai buscar aquele objetivo com você, conseguir fazer essa colisão, né? Essa coalizão de um time, mas assim, não tem o ponto aquele ponto. São N fatores que você tem que fazer um estudo mesmo. E assim, eu acho que o principal é você saber que você vai ter que trabalhar muito. Vai ser uma coisa difícil. Não é, eu vou abrir uma startup, vou pegar um dinheiro. Não é simples. Hoje em dia o pessoal romantiza muito essa questão, né? E no fundo, é você trabalhar 14 horas por dia, tentar entender o máximo daquele negócio que você está mexendo, daquele mercado que você está mexendo, analisar muitos números, analisar muita coisa para você conseguir diferenciar, você conseguir buscar aqueles objetivos que você traçou. Dentro desse contexto que você falou, Léo, da questão de dificuldade de montar a equipe, de trazer profissionais, principalmente nessa área que é muito aquecida, né, que é a de desenvolvedores, da área de TI como um todo, você entende que essa crise do home office, do Covid, né, que aumentou a possibilidade de home office, assim, mundialmente também, dificultou ainda mais essa situação de conseguir trazer o profissional, aumentou ainda mais essa disputa com outros mercados? Hoje em dia escancarou isso um pouco, né? Se você, por um lado, você pode acionar outros mercados, né? Então a gente já contratou hoje em dia outros estados, a gente contrata, hoje a gente abre para outros estados a contratação, mas também outros estados também podem buscar aqui. Então, assim, se você não tem um mercado forte, se você não tem um poder, né, financeiro mesmo, uma estrutura legal de empresa, você vai ser atacado por diversas áreas, por diversos setores, por diversas empresas do Brasil inteiro, no mundo. Então, você tem que atentar para isso, né? Tipo assim, entender que o jogo é esse. Você pode buscar em mercados menores, mas também você vai ser atacado. Por então, mercados maiores. Você não muda a regra, você se adequa. Exatamente. Às vezes o pessoal quer mudar, quer bravejar. Não adianta. E na verdade você tem que entender o jogo antes do jogo começar a mudar, por exemplo. Então, assim, eu lembro claramente quando começou o negócio do Covid, no Brasil nem estava falando ainda disso, assim, de forma mais forte. Tava falando lá na Europa. Tá lá na Itália ainda. E aí eu lembro que eu cheguei pro pessoal de TI e falei assim, gente, já deixa tudo preparado para funcionar home office. E eu cheguei pro pessoal do marketing também e falei assim, gente, muda todas as pautas aí, vamos falar de home office, trabalho de casa. O Tangerino é uma ferramenta que vai deixar à distância. Vai deixar medir produtividade, fazer a questão da lei trabalhista ser mantida para não ter perigo trabalhista para a empresa, né? Risco trabalhista. E aí eu comecei a falar para o pessoal de marketing, muda todas as pautas, vamos focar muito nessa questão. Aí a gente começou a criar muito conteúdo, muita coisa. Passou umas 3 semanas, cara, lockdown no Brasil. E a gente já estava assim, já startado várias campanhas, então assim, a gente conseguiu sair na frente. Por quê? Você tem que ficar o tempo todo ligado, porque não dá para dormir no ponto. E não pode ter preconceito. Não pode. Você tem que entender o jogo, não ter, às vezes, um preconceito sobre aquilo. Na verdade, você tem que analisar os dados, analisar as possibilidades e tomar suas decisões. Em cima de fatos, né? Em cima daquilo que é palpável. E teve até uma questão pessoal, que a gente teve uma conversa antes de começar esse lockdown. A gente conversando sobre o home office, a gente querendo saber como é que ia funcionar, e de um dia para o outro a empresa inteira foi para home office, né? Então, tipo assim, também não pode ter muito paradigma, não pode ter muitos paradigmas, você não quer quebrar, não, isso não funciona, isso não adianta, né? Isso é também uma dica, né? E isso todo mundo vai ter. Eu mesmo tinha algumas restrições, talvez em alguns tipos de trabalho serem executados de home office. Mas pela operação, de eu achar que talvez aquele serviço não seria bem prestado de home office, ou
teria que ser melhor gerenciado. E, de repente, de um dia para o outro, tudo virou home office, né? E eu acho que uma coisa que, tipo assim, deu muito certo pra gente, porque a gente já tinha uma cultura, um processo, uma metrificação, uma gestão bem redonda, né? Muito voltada não para o monitoramento do pessoal, mas para produtividade. Isso. Então a gente sempre trabalhou com OKR, com indicadores de produtividade, o que seria uma performance boa em cada área. Então quando a gente foi para o home office, a gente conseguiu manter e ver se aquela produtividade que a gente tinha foi mantida ou melhorada. E isso possibilitou a gente ver que as coisas estavam funcionando, que a gente tinha até melhorado a performance em vários setores. E isso foi bom para tirar um pouco desse preconceito que às vezes a gente tem com algumas coisas que a gente acha que não ia funcionar. E a pandemia veio para falar assim, ó, não é que vamos tentar para funcionar. Na verdade, é assim, a única forma de funcionar é essa. É a regra, né? É a regra. Então, assim, tem que funcionar. E talvez se a gente tivesse um outro cenário, que tipo, a gente fosse, vamos testar para ver se funciona tal cenário home office. A gente não testaria com tanto afinco e poderia não dar certo. E a gente poderia ter com essa impressão que é o processo, isso que não funciona no home office. Na verdade, eu acho que foi um impulso, uma força assim, que a gente teve todo mundo fazer, mobilizar para fazer a empresa de um dia para o outro funcionar home office. E a gente vê que vários setores, a produtividade aumentou muito. Então, assim, é claro que tivemos que fazer N ajustes. Assim, o carro não foi fácil. Não. Mas a gente conseguiu. Entrando nesse ponto aí dessa última crise, Léo, que você viveu aí, que é agora esse Covid, né? Esse momento que foi bom pro Tangerina e tudo mais, mas assim, uma visão sua em cima do mercado mesmo. Você acha que o Covid, a questão da necessidade de ser digital, gerou uma revolução digital forçada pro mercado, para as empresas tradicionais? E como que você vê isso? E Léo, antes de você responder, eu vou aproveitar porque tem muito a ver a pergunta da Tatiana que mandou pra gente. Como você viu o cenário daqui a 5 e 15 anos do nosso mercado? Legal. Isso, respondendo a pergunta do Simão, com certeza. Acho que forçou as empresas, porque o processo vamos falar assim, de agilidade, de digitalização da empresa, né? Cada empresa tem uma curva, né, de evolução. Então, empresas menores, startups, eles são mais, já nasceram nesse mundo digital, então eles já mudam mais rápido, são mais ágeis. Empresas tradicionais, naturalmente, eles vão um pouco mais devagar, eles são estruturas maiores, são mais tradicionais. Então, assim, tem empresas que têm 100 anos. Então, assim, no caso da Drogaria Araújo, que a gente atende, então, assim, são empresas bem tradicionais, mas que tem esse DNA de também evoluir, né? Então, e o que aconteceu com a crise? Ela chegou pro pessoal e falou assim, ó, você não tem mais aquele tempo todo, talvez, para você poder trazer inovação, para você se transformar digitalmente, de você melhorar os processos, né? Falou assim, ó, agora ou você tem, ou você não consegue operar. Você sai do mercado. Tem um ambiente de teste, né, chefe? Exatamente. Uma ferramenta, você põe o teste, volta, vamos ver aqui. Então pegou várias empresas tradicionais, várias empresas que estavam no processo mais lento, falou assim, ó, empurrou. Isso a gente conseguiu ver isso na pele, porque assim, para quem não sabe também, a gente tem outra empresa chamada Frameworks, que é uma empresa de transformação digital, que trabalha aqui em Belo Horizonte e atua em grandes corporações fazendo transformação digital. E a gente viu tanto que a demanda aumentou, de vários lugares, de vários setores aumentando, procurando essa transformação digital, procurando modelos de gestão igual o Tangerino, mais modernos, mais ágeis, mais atuais, né, tecnológicos, assim a gente pode dizer. E isso foi uma transformação que você talvez ia demorar anos para ter, mas que a gente teve em poucos meses, né? Isso. Em poucos meses a pessoa assim, ou você vai ou não vai. E aí a corrida das empresas, quem não estava preparado sofreu mais. Quem já estava se preparando ou já nesse mundo conseguiu se adequar. Então, assim, muitas empresas tiveram muita dificuldade
outras menos porque já se prepararam mais. Assim, aquela questão de você ficar para trás, assim, você às vezes ficar com medo da mudança, talvez foi muito impactante agora, né, nesse modelo, porque assim, se você ficou para trás, você teve que fazer tudo isso num período de pandemia, sem sair de casa, de incerteza, tendo que mudar os processos da sua empresa, a distância. Então, assim, para quem não estava preparado, estava muito atrás, eu tenho certeza que sofreu muito com isso, né? Trocou o pneu com o carro andando, né? E aí a pergunta dela de 10, 15 anos, isso aí, hoje em dia, eu acho que no passado você conseguia até prever 10, 15 anos. Hoje em dia tá tão dinâmico que você conseguir por 5 anos para frente, você já tá muito bom na frente, né? Eu vi uma pergunta aqui do Pedro. Tem muita pergunta. Tem uma da Ana também, que eu vou fazer um complemento. Qual que acontece? Eu vou juntar duas em uma e vou juntar com uma que eu já ia fazer anteriormente. O que acontece, Léo? A gente tem depois eu vou pegar o nome das meninas aqui. Você acha que existe... Ah, sim. Então, Vitória e a outra menina é o Pedro. O Pedro também. Então, beleza. Vamos juntar as duas. Primeiro, eles estão perguntando qual que você vê que é um dos principais erros de um novo empreendedor. Acho que você já falou aqui que tem aquela romantização, né? E quando vê lá o dia a dia, vê dificuldade. Então, o principal erro assim, que você vê para quem quer começar nessa área de, né, começar a empreender, aproveitando que também tem a pergunta do Pedro, que uma dica que você tem para alguém que já tem essa energia, que tem essa vontade de empreender, mas se você vê um caminho que ele não... Você explicou sobre a questão de investimento, um caminho que ele pode procurar isso. E eu vou dar a minha opinião, então você pode validar ela ou não, que eu vejo que muita gente hoje está naquela moda de querer virar um unicórnio, né, Léo? Não o Little Ponies, mas a startup unicórnio. Se você vê que também esse é um objetivo que pode trazer fracasso, que é isso, é interessante mesmo ser um unicórnio. Então, 3 em 1 com um corte fenomenal. Beleza. Vamos lá. O primeiro ponto é essa questão de você montar uma empresa para ser unicórnio, eu acho que, do meu ponto de vista, né, eu acho que é bobeira. Você tem que fazer uma startup, uma empresa, para ela ser uma empresa lucrativa, para ser uma empresa que está crescendo, para ela ser uma empresa sustentável. Se ela no futuro vai ser uma empresa que vai faturar mais, vai valer mais de 1 bilhão e vai ter esse nome de unicórnio, aí é outros 500. Mas eu acho que não deve ser o objetivo inicial você ter uma empresa que queira fazer isso. Na verdade, você tem que fazer uma empresa que seja sustentável, que pare em pé, que tenha um crescimento, que tenha uma escala de mercado boa e que vai conseguir atrair clientes, vender. Então, eu acho que o principal ponto é você ter uma empresa que venda, que consiga crescer e você consiga atender seus clientes. Esse é o principal ponto. A primeira pergunta que eu quero, João, você fez 3 perguntas. Ele tem mania de fazer isso, né? Uai, mas ué. Tá, mas tá certo. É porque foi tudo junto. Mas, Léo, perdoa, viu? Foi a questão do unicórnio, e a outra que o Pedro teve foi que ele tem a energia, ele já sabe o que ele precisa fazer, mas o caminho para ele conseguir esse investimento. Bom, dicas que eu colocaria hoje, né? Eu acho que quando eu comecei a empreender, era de um ambiente, né? O mercado era outro. Hoje eu vejo o seguinte: primeiro, um ponto é você conseguir montar uma equipe multidisciplinar, que você consiga ter, se você for precisar ter um produto, você tem que ter um dev. Se você for fazer uma empresa de um SaaS, tem que ter um cara que entende de marketing. Você tem que conseguir montar uma equipe mínima ali para executar o seu plano. E hoje em dia você tem que ter caixa, você tem que ter dinheiro. Eu acho que aquela questão antigamente que você empreendia e com o próprio dinheiro você ia reinvestindo, que foi uma coisa que várias pessoas que deram muito certo, que tem empresas gigantes hoje fizeram. Hoje em dia eu vejo mais complicado, porque hoje é tão rápido que se você não conseguir alavancar rápido, crescer de uma maneira mais rápida, você pode ser copiado, você pode ser uma pessoa que tem caixa, pode copiar e fazer produto à frente e crescer. Então eu acho que hoje uma coisa é você saber que você vai ter que trabalhar muito, você conseguir montar um time que vai atender o objetivo do seu produto
Eu vejo muita startup hoje focando muito no desenvolvimento do produto em si e esquecendo muito da venda. Cara, o que mantém uma empresa no mercado, ela conseguir vender. E depois ela tem um produto e esses são os passos. Então, se você pode ter o melhor produto, se você não conseguir vender, você não tem uma empresa. Então, hoje eu vejo o pessoal muito foca muito no produto, mas não esquece de que, na verdade, você tem que saber vender. Ser rentável, né? Tem que vender, você tem que seguir. Lá no início do Tangerino mesmo, das outras empresas que eu tive, as empresas que deram certo, as empresas que deram errado. Foi várias. Conta a história de como aquela virada do Tangerino, que ele era de um formato e aí depois que vocês colocaram uma exigência, ele diminuiu a lista de clientes consideravelmente. Porque você fazia um teste na época da lei das domésticas. Tá. E aí depois você colocou um negocinho ali que os clientes tudo sumiram e depois voltaram. Foi o seguinte, você vai testando no início, você vai pivotando, mudando ali o tempo todo, né? No início, o Tangerino, a gente colocou o controle de ponto, mas como eu sempre tive empresa de TI também, né? Eu queria gerenciar a produção também do horáriozinho ali, ter tipo um project, né? Controlar as horas por projeto, essas coisas bem detalhadas. E na época que a gente foi vender, o nosso cliente, né, que a gente estava vendendo, eram clientes mais simples. Eles não tinham essa complexidade toda que eu queria colocar no produto. E a gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir começar a vender, porque o produto ele tinha muito mais coisa do que o cliente queria. E aí a gente foi e falou assim, a gente bateu a cabeça um pouco com isso, e aí a gente viu que a gente não conseguia vender muito porque o produto era complexo para o nosso cliente final. Aí o que a gente fez? A gente tirou coisa do produto, então a gente foi tirando um monte de coisa do produto que tinha, e a gente começou a vender muito mais. Então, às vezes, você fica focando em colocar mais coisa, mas isso torna a sua venda muito mais complexa. Às vezes, o cliente não quer aquilo que você está querendo colocar. Leitura de perfil, né? Então, na verdade, a gente foi tirando, simplificando coisas do produto e começou a vender muito mais. Porque a gente tinha um discurso, a gente tinha um produto, o cara entendia facilmente o que o produto oferecia, como que ele gerenciava aquilo, como que ele fazia o controle. E a gente começou a vender muito mais. Então essa foi uma mudança que a gente fez no Tangerino, que é até uma antítese. Às vezes o pessoal quer botar muita coisa para vender, a gente, na verdade, a gente foi tirando. Completo, fica a gente tirou, muito depois, a gente começou a colocar outras coisas no produto. Mas aí a abordagem era mais fazer uma venda depois, um Pro, um upsell para o próprio cliente nosso, mostrando que a gente podia entregar mais coisas, mas o cliente já conhecia a ferramenta, e aí ele ia evoluindo no uso da ferramenta, do que você chegar com um cockpit de 1000 coisas para o cliente e ele fala assim, mas eu quero só isso aqui, ó. E você está me entregando isso tudo aqui e eu nem não quero usar. E aí você amedronta o cara. Exatamente, você complexa muito a entrega para ele. Então, esse foi um aprendizado também que a gente foi batendo muita cabeça aí, foi aprendendo com o tempo, né? Quero trazer da Ana Manini, porque estava até relacionado com essas questões de nicho e tal, e ela pergunta quais são os nichos promissores daqui para frente. Nichos promissores. Eu acho que processos que são voltados para gestão de pessoas remotas. E aí tem um campo grande, né, de tipos de gestão, produtividade remota, monitoramento. Eu acho um agronegócio um negócio também que tem um campo imenso para crescer, transformar muita coisa ainda. Mas, sim, eu acho que não tem um campo específico. A gente tem todos os campos, eu acho que todos os nichos, eles vão passar por mudança. Adaptações tecnológicas. E isso vai gerar muita oportunidade. Então, assim, vamos falar assim, tem hoje um restaurante. E aí foi impactado imensamente. Aí hoje tem muita gente ganha pão com delivery. Mercados que sofreram muitas mudanças. E eles vão ter também, quando voltar, eles vão ter também muitas oportunidades para como que aquela forma vai funcionar agora daqui para frente. Então, assim, eu vejo que não tem um nicho específico. Na verdade,
tá sendo uma transformação meio global. E todos os setores, eu acho que uns mais, uns menos, eles vão ser impactados por essas mudanças e desde um cartório, que agora vai ser um cartório digital, desde uma entrega do restaurante, de um controle de ponto digital, hoje tem sistema até para entregar remédio já na sua casa prontinho. Então, assim, é uma transformação que está acontecendo muito geral, né? A questão não são mais os nichos, mas sim os processos, né? De tecnologia. Exatamente, acho que é um ponto legal que você falou. Nessa questão de mudança também, o que a gente observou muito, assim, que muitas grandes empresas aproveitaram esse momento para investir, é a questão de logística, né, de entrega. Você vê, vou falar, pode falar, Leandro, o nome de outros esses grandes que mercado. Um abraço pro Madeira. Mercado Livre, Amazon, você vê que eles investiram muito nisso nesse momento para melhorar a experiência, né, do cliente com a questão da entrega. A Netshoes quase quebrou no início por causa de logística reversa, de entregar um negócio raro e não poder trazer. Então muitas vezes o cara deixa o produto aí. É mais barato deixar do que mandar buscar. E eu vi já várias pequenas empresas que estavam tendo muita dificuldade, mas conseguiram botar os seus produtos nesses grandes portais e estão vendendo muito, estão substituindo aquele modelo de negócio tradicional para um modelo digital. Todos com custo menor, ele tem que ter um centro de distribuição e uma boa logística. Né? Isso, e todos eles se espelhando muito no modelo do Mercado Livre, né? Que sempre foi esse de vendedores publicando seus produtos. E uma coisa que o Léo falou, isso até fortalece o argumento dele, que todos os nichos cresceram. Os nichos, a gente não falou de nenhum nicho aqui, a gente falou de um processo que fez os nichos crescerem. Então, por exemplo, a logística foi um processo que teve que ficar alavancado, e esse processo fez os nichos sustentar vários outros, né? Isso. Teve o turismo, foi muito impactado. O mercado parou. Então, assim, analisar esses pontos, mas eu gosto de falar assim, os processos eles vão sofrer várias mudanças. E as oportunidades elas vão surgir a todo momento. Léo, uma empresa chamada Technovo, um abraço, né? Se for para eles. Ele fez uma pergunta muito capciosa pro senhor. E que você estava falando de casamento, de sócio. Olha, eu acho que tá tendo algum problema lá na gestão, porque ele me perguntou assim, dicas para dar certo com sócio. Dicas Esse é um tópico importante, porque geralmente você... Como é que fala? Quando você vai casar, você namora vários anos lá, né? E geralmente o sócio, você não faz isso, né? Então eu vejo muitas empresas não dando certo porque os sócios, eles não têm uma convergência. Então, um dos pontos que eu acho que assim, são importantes primeiro, eu acho que tem que ter uma amizade até, assim, tem que ter um respeito muito grande, né? De uma confiabilidade muito grande. E você também ter perfis complementares. Eu já tive sócios que eram muito parecidos comigo, sócios que eram mais complementares, sócios mais diferentes. Eu já tive mais sucesso com sócios complementares, porque quando você tem um sócio que é muito parecido com você, imagina assim, eu sou um cara técnico, um cara mais comercial, vou ter um sócio também comercial. Você começa a ter muito sobreposição, né, de atuação. E sociedade é aquele negócio, você fica o tempo todo ali, tem muito estresse, tem muito problema, e você ter perfis complementares, isso ajuda para você compor, né, o time de board lá, da diretoria, né, da empresa. Com conhecimentos, com perfis complementares, isso acaba dando visões diferentes dos problemas, e isso acaba sendo um fator importante. Mas eu vejo muitas empresas começando a sociedade porque fulano é meu amigo. Uhum. E isso, cara, é quase 100% de... Lógico que vai ter suas exceções, né? Mas eu vejo que muitas empresas começam, vou fazer sociedade porque o cara é meu amigo. 90% acaba com a empresa e com a amizade. A amizade é que vai pro saco. Então, exatamente, assim, você tem que ver perfil complementar, se aquele sócio realmente tem um relacionamento estável com você, né?
pra coisa dar certo, porque assim, é um turbilhão de coisas, né? Então, eu já tive sócio que já não é mais sócio. O Giovanni, a gente sempre foi sócio muito complementar, ele é um cara muito técnico, eu sou mais comercial. Depois o André Dib veio com uma pegada mais de gestão, então assim, os três acabam se completando muito. E aí eu acho que funciona. Mas a gente não escolheu ser sócio pela amizade. A gente escolheu ser sócio por ter perfis, por ter objetivos em comum, o que a gente queria alcançar. Esse acho que é um fator crucial. Você não está namorando seu sócio, então você não precisa ter o mesmo gosto musical, as mesmas questões. Você tem que ter você tem que ter a confiabilidade, que eu também acho que é uma... Vocês dois quererem chegar no mesmo lugar. Ter o mesmo objetivo, exatamente. Não tem aquela vaidade, ele tem isso, ele tem aquilo e por aí vai. E acertar as regras também, né? Acertar as regras direitinho, como vai funcionar, acho que também é importante. Com certeza. Entrando aqui em outra pergunta, né? O chat hoje foi bem movimentado, a galera dando prestígio aí pro Léo. A Maria Tereza, ela fez uma pergunta que eu acho que é bem perspicaz para a nossa realidade, até para você estar comentando, né? Ela perguntou aqui, qual que é o maior desafio do modelo de negócio SaaS? O maior desafio do modelo de negócio SaaS, eu vejo que é o seguinte, é você ter a questão do crescimento de venda. Eu acho que é você startar um modelo de como que vai alcançar o seu cliente, sua persona final. Então, assim, o Tangerino, ele é um modelo SaaS. Então, assim, o que é um SaaS? Acho que é bom explicar para todo mundo. É um modelo service, software as a service. Então, estou vendendo um serviço de software por assinatura. Então, a gente cobra a mensalidade, a gente vai atender esse público que a gente tem de SaaS. Quando o Tangerino ele vai começar uma operação, ele tem que buscar primeiro um mercado que é promissor para aquilo, e você montar uma máquina de venda para operar aquele negócio, né? Hoje eu vejo muitos SaaS operando, e aí ele tem que casar, é como se fosse uma engrenagem. Bom, assim, eu estava pensando melhor aqui, assim, eu acho que um exemplo bom é você montar uma engrenagem, que vai você conseguir atrair muito lead com a sua máquina de marketing. Então você vai trazer lead focado na persona que você vai contratar. Então você vai ter lá, meu negócio é um pequena e média empresa, então você vai ter que montar uma máquina de marketing que vai trazer esses possíveis clientes para sua base. Você vai montar depois um time comercial que vai conseguir operar aquele volume de leads que você vai trazer. Aí você pode ter um SaaS que você vai ter um ticket baixo, que você vai ter volume. Você vai ter um SaaS que vai ter um ticket alto. E aí você vai ter que ter um perfil de vendedor diferente. Então, na verdade, eu vejo que o grande desafio para você ter um modelo SaaS é você entender qual que é o seu target, seu alvo, e montar uma máquina que atenda aquele objetivo. No caso do Tangerino, a gente tem uma máquina que tem um ticket mais baixo, um cliente médio porte, pequeno porte. Então a gente tem que ter uma máquina que dá volume. Então, assim, trazer um volume de lead, a gente tem várias estratégias de marketing, de vídeo, de conteúdo. A equipe comercial também tem esse foco. Então, qualificar o lead, depois pegar o lead, passar para um vendedor, fechar essa conta, ter indicadores de cada item. Então a gente tem hoje no processo um indicador de lead chegando, de qual o perfil desse lead, de como que chega no comercial, qual que é a taxa nossa de fechamento de cada processo, depois para passar para o CS, como é que é o perfil de atendimento que a gente tem. Então, assim, montar realmente uma máquina focada naquele perfil de lead que você tem. Entendi. Então, assim, depende a pergunta da Maria Tereza, qual o nicho que ela está atendendo, e montar uma máquina eficiente, né? Porque o SaaS, ele na sua maioria, ele busca uma escala de venda, uma escala de ascensão, de crescimento. Então, assim, você tem que ter esse processo todo bem definido. Olha, bem legal, sabe, chefe? Assim, eu achei um programa muito esclarecedor e fiquei feliz que eu tô tentando negociar desde dezembro, entendeu? Então, tipo assim, valeu a pena a espera. Mas a gente já tá indo para nossos finalmente. Por quê? Porque a gente tem a Vitória que tá aqui hoje, né?
que daqui a pouco ela tá cansada. O nosso videomaker mora 2 cidades daqui, então ele precisa pegar uma longa estrada da vida, né, para chegar. Eu queria te falar assim, a gente viu que o empreendedorismo é algo muito complexo. E você está em constante mudança o tempo todo. Você tem que adaptar aqui, você tem que adaptar ali. E no meu local de fala, inclusive de todos aqui, eu posso te fazer essa pergunta. Como que é ter essa cabeça, ter também essa resiliência que você já tem e descobrir que seu mundo mudou? Como é que é ser um papai empreendedor, um papai de primeira viagem? Essa aí é uma experiência nova. Tá maturando Essa é uma aí. experiência que eu vou te falar assim, melhor daqui uns anos. Aquela resposta que eu te dei não era bem aquilo. Mas eu vejo o seguinte, tudo vai te preparando para mudanças na sua vida. E no meu caso eu já tive muita mudança. Todo mundo acaba tendo essas questões muito na vida. No meu caso, eu tive essas questões voltadas até empresa. Então assim, cara, se eu fosse listar todas as empresas que eu já tive aqui, até centro de treinamento aqui em Belo Horizonte eu já tive, treinando mais de 2.000 pessoas. Então assim, a gente vai tendo essas experiências, vai vendo que dando errado, e hoje agora eu vou ter essa experiência de ser pai da Larinha lá, que chegou, ela também é ansiosa igual o pai, chegou antes do prazo, mas agora já está em casa, e agora é um novo aprendizado, né, de como conciliar tudo. E uma coisa que eu aprendi assim, nesse período aí dela chegar e estar lá em casa, é você também, acho que é uma dica, uma coisa que eu aprendi, que eu falei assim, é você mirar o futuro, você mirar o que você quer alcançar, mas você também está presente no seu dia a dia, porque às vezes o empreendedor ele fica mirando só onde que eu quero chegar, mas na verdade você tem que ter ali o dia a dia. Você tem que construir esse futuro. O que você está vivendo hoje, o que você está aproveitando hoje, o que você está aprendendo hoje, né? E muito no meu início, cara, eu sacrificava muito ali para eu chegar naquele objetivo. Aí eu chegava no objetivo, eu já queria outro. E assim, é aquele processo que você fica num ciclo vicioso ali, você quer sempre alcançar. E ok, já tem essas fases acontecem, mas assim, você ter esses objetivos, você traçar planos, analisar dados, mas você também aproveitar o dia seu, né? O que você está vivendo naquele momento ali, até com a equipe sua, o que você está aprendendo, curtindo, os objetivos, celebrar as conquistas que você tem, porque você tem muito fracasso, mas também tem as suas conquistas, né? E você também celebrar bastante essas conquistas que você tem, profissionalmente e pessoalmente. E aí, assim, eu puxo o barco, né? A gente, falando em nome da equipe, não tem no Tangerina, acho que eu posso falar. Um abraço pra Priscila, que faz parte do Talks também, que ela já está de volta, voltou da Europa, já tá a caminho de... A Pri tá morrendo de saudade dela já. Todo mundo, então, tipo assim, a gente fala que essa gestão humanizada, inclusive, que a gente traz, inclusive, sobre questões da Larinha, sobre questões da Priscila. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que a nossa empresa, a gente puder fechar com uma pergunta, como continuar a empreender, inclusive nos momentos de crise, eu acho que é essa sinergia, que eu acho que muitos estudos, inclusive da indústria 4.0, mostram que a gente tem que ter sempre aquela contínua busca pela vantagem competitiva. Só que muitas vezes a vantagem competitiva, empresas do mesmo porte do Tangerina ou da Framework, processos e máquinas, eles conseguem copiar. Mas o capital humano elas não conseguem, que é essa gestão. Então, eu acho que é um grande diferencial essa gestão. Quero agradecer bastante a presença, falar que todos estamos muito felizes com a sua presença. Inclusive, que foi um dia bem bacana por causa da nossa pequenininha, né? Então, tá todo mundo feliz. E queria te falar o seguinte, Léo. Você veio uma vez, deu muito retorno. A gente vai ter vários cortes. Então, acho que eu vou começar a te chamar mais. A gente vai tentar já colocar mais. Tem assunto para conversar de muita coisa. Exato. Dá pra fazer um talk de muitas horas aí. Exato. Em complemento a isso que o João tá falando, eu acho muito legal a proximidade que todos nós temos, né? Você, principalmente da equipe, e a gente conseguir sentar aqui hoje, bater um papo, sabe? Conversar, entender melhor sobre essa questão de empreendedorismo, e fica uma coisa leve, né? Eu postei até isso no meu LinkedIn, eu falei, cara, vai ser um bate-papo informal e leve, a gente vai conversar aqui e trazer o assunto. Como que esse modelo de gestão é legal? Que, por exemplo, a gente está conversando com o dono, com o advogado,
com o sucesso do cliente e com a universidade. Então, tipo assim, numa conversa que dá para trazer vários pontos de vista. E a produção, que estava entrando assim em contato comigo, é o seguinte: existe algum spoiler do Tangerino que você quer já jogar ou vamos deixar para as próximas campanhas? Vamos deixar para as próximas campanhas, O segredo Nós temos um lançamento que a gente vai fazer. Mas o pessoal do marketing vai trabalhar direito esse lançamento, porque vai ser uma coisa que a gente vai mudar mesmo alguns conceitos aí, que vão ajudar muito as pessoas que estão nesse modelo híbrido de trabalho. Já viu, né? Então, o que você tem que fazer para você ficar por dentro disso? Quem tá falando isso é o cara de Stanford, é o cara líder aqui, é o nosso empreendedor. Então, o capitão, Na né? verdade, um facilitador para tirar problemas para você brilhar. Exato, nosso facilitador. Então, para você ficar sabendo como que você vai resolver o problema de gestão da sua empresa, o que você tem que fazer, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Lembrando, Léo, que antes de fazer isso tudo, esse programa vai estar ao completo no Spotify na quinta-feira, então você pode escutar várias vezes. A gente tem também no YouTube, a gente tem a live completa, vai pro YouTube na sexta-feira, mas não se esqueça, pessoal, que a gente faz vários cortes, sabe, Léo? Aqui hoje eu acho que vai ter uns 10. Então esses cortes você também tem que entrar nesse canal. Então, para saber spoilers, resolver seus problemas, inclusive dicas de pais durante a pandemia, o que você tem que fazer? Tem sabedoria. Seguir. Tem que seguir. Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, tanto no de cortes quanto no do Tangerino e também lá no Spotify. Eu não sei se é seguir ou se é... Seguir e ouvir, né? Segue lá também no Spotify, marca o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e espero todos na semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu.